Olá, tudo bem com vocês? Satisfação estar por aqui. Vocês que estão aí numa semana de oração do Caleb, olha que coisa boa. Sempre é tempo de deixar a nossa marca e isso não pode morrer nunca. Caleb tem a ver com missão, tem a ver com salvar pessoas. Isso sem dúvidas é a nossa parte. Nós não podemos deixar isso de lado em nenhum tempo. Mas em período de Caleb, mais ainda, isso deve ser assim latente, bater forte no nosso coração. Saudade de vocês de Juruena, um grande abraço, é realmente uma satisfação, uma honra estar por aqui, contribuindo com a semana de oração e já deixo de antemão um abraço apertado, realmente tenho um carinho especial por vocês. No tema de hoje nós vamos falar sobre o abraço, mas não é um abraço de uma forma geral, não é um abraço de uma forma do significado do efeito, do ato do abraço. Até porque, sem dúvidas, abraçar é muito bom. Ganhar um abraço é especial. Eu acho que até nesse período de pandemia a gente está sentindo um pouco falta de abraçar pessoas que a gente ama. Hoje, por exemplo, é um dia e foi um dia aí fantástico para se abraçar. Dia do amigo, então imagine você dar aquele abraço assim apertado num amigo, numa pessoa que você ama. Sem dúvidas isso é muito bom. Mas não, a gente não vai falar do ato abraçar. Nós vamos falar de um abraço específico, na verdade de um toque específico. Algo que marcou na vida de uma pessoa. Talvez você já tenha escutado uma expressão que diz assim: Jesus morreria, se fosse preciso, por uma pessoa, quanto mais pela humanidade inteira. E é forte essa fala porque a gente olha por um Deus que ama tanto que não quer ver um filho em meio ao pecado sofrendo, a ponto de que ele faria isso nem que fosse por apenas uma pessoa. Até porque para Deus não seria apenas, seria uma vida a ser salva. Então, a gente vai falar do que Jesus fez por uma pessoa aqui, o que não é nada estranho partindo do princípio de que Jesus ele se preocupava com todas as pessoas. Não apenas com as multidões, não apenas nas aglomerações, mas também no individual, no cuidado mais pessoal. Às vezes, em alguns sofrimentos distantes, silenciosos, Jesus sempre se preocupou com essas pessoas. E é sobre isso que a gente vai estudar hoje. Por isso, a gente precisa de um instrumento para nos auxiliar. Vamos de Bíblia? Pega aí a sua Bíblia onde você está. E nesse momento nós vamos fazer uma oração breve para pedir a bênção sobre o estudo de hoje. Paizinho querido, nós oramos agradecendo pela vida e pedindo que nesse momento, enquanto estudamos a Tua Palavra, o Senhor fale com a gente. E é por isso que oramos por Jesus. Amém. Bom, o texto hoje está em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, e nós vamos ler o versículo 40 até o 42, e eu começo lendo assim. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: Se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: Quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Vocês já perceberam aqui que isso se trata de um milagre de Jesus quanto à lepra, e é sobre a lepra que eu quero falar um pouquinho com vocês nesse momento. Bom, a gente sabe, olhando para a Bíblia, os diversos textos que existem se referindo à lepra, inclusive várias curas. Isso se deve porque a lepra era a pior doença. Hoje, no nosso atual momento, nós estamos sofrendo bastante em relação a essa questão de uma doença que surgiu em nosso meio e nos deixou assim desconcertados. Uso de máscaras, confinamento, isolamento social. Se alguém tiver com sintomas ou tiver já com a doença detectada, diagnosticada, precisa ficar aí isolada, seja em casa ou no hospital, se for a necessidade, se for grave. É uma doença contagiosa. E no meio de tudo isso, a gente fica, às vezes, assim, sofrendo porque a gente não pode estar perto de quem a gente ama. Só que, ao mesmo tempo, quando a gente, se por um acaso alguém passa pela doença, ela tem que ficar restrita, ela tem que se afastar nesse processo até se recuperar. A lepra causava isso nas pessoas naquele tempo, só que com um detalhe: não se tinha uma medicina como a que nós temos hoje e nem se tinha cura para a lepra como se tem hoje.
Então a lepra, além de ser um mal trágico, ela não permitia o convívio de uma pessoa que tinha lepra caso ela fosse diagnosticada em alguém. Uma pessoa com lepra precisava ir ao sacerdote se apresentar. E lá o sacerdote então daria o veredito se de fato ele estava com lepra ou não, e se tivesse, ele era expulso do círculo social. Ele precisava viver agora fora dos muros da cidade, em lugares ermos, e ele não tinha meios de retornar à vida anterior. Ele precisava viver dessa forma. Essa era uma atitude, inclusive, também praticada na Idade Média, onde os sacerdotes, vestidos com seus mantos e tudo, ao receberem um leproso e detectarem, eles levavam essa pessoa à igreja, e lá eles faziam uma espécie de processo de quase que um obituário ali, sabe? Na verdade, um serviço fúnebre. É quase que estava decretando a morte daquela pessoa com ela mesma em vida. Você pode achar estranho, mas uma pessoa com lepra, por exemplo, não teria o rito de fúnebre como outras pessoas e tudo mais. Então, praticamente ali, nesse período que eu estou dizendo, eles faziam quase que esse serviço fúnebre. A partir daquele momento, essa pessoa era considerada morta para a sociedade e ele devia se afastar para que não fosse um mal para outras pessoas. Agora imagine isso, imagine você sendo expulso, você precisando sair, e não apenas pelo fato de ser expulso, mas também até porque para não deixar que isso alcance outras pessoas, você nem gostaria de ficar. Só que era um processo muito dolorido, era muito cruel isso tudo. A partir daquele momento, quando a pessoa estava com lepra, ele passava a ser um ser repugnante para as outras pessoas e até para si mesmo, porque ele não gostava nem apreciava a ideia de estar com lepra, muito menos a figura de um leproso. Dependendo do tipo da lepra, elas tomavam úlceras em todo o corpo. Mais do que isso, com o tempo, os dedos iam caindo das mãos e pés, às vezes até as próprias mãos. Então ela era uma doença que ia matando aos poucos. Vivendo isolado, as pessoas elas se mantinham com algumas práticas. Às vezes num olhar distante, escondido, vendo algum familiar ou algum amigo, para que pudesse matar um pouquinho da saudade. Às vezes, à beira do caminho, com a distância considerável, recebiam aí algumas esmolas ou comida jogada por passantes que ali passavam com carroças e que deixavam alguns tipos de mantimentos. Se por um acaso uma pessoa sã, saudável se aproximasse sem perceber que ali tinha um leproso, era obrigação do leproso gritar: imundo, imundo, e assim as pessoas se afastavam. Você deve estar pensando, embora eu já tenha escutado muito sobre lepra em várias mensagens ou leituras, mas ainda assim só de ouvir novamente não faz bem. Dá uma sensação ruim na gente, porque eu fico tentando me colocar no lugar de uma pessoa assim. A angústia de você ter isso taxado em você. Alguém que não pode conviver, você tem lepra, você não é digno, você não pode estar aqui. Realmente era uma vida muito cruel. E segundo esse texto, teve um leproso que ele se aproximou de Jesus. A princípio, talvez para os discípulos que estavam acompanhando e para outras pessoas, Jesus faria o mesmo. O mesmo que outros. Jesus iria se afastar por não poder se aproximar de um leproso. Mas à medida que Jesus viu aquele pedido daquele homem, ele também começa a se aproximar. Aquele leproso já tinha ouvido falar do Mestre. Sabia que ele já tinha purificado o templo, por exemplo, e outras pessoas, mas ele não tinha certeza se Jesus curaria um leproso. Por tempos ele havia almejado no coração a ideia de que o Mestre passasse nas redondezas por onde ele morava. E Jesus andava por tantos lugares a ponto de que um dia chegou. Um dia tão esperado, do qual ele teve o seu coração com uma certa esperança palpitante, um pouco mais forte no coração. E nesse dia ele toma coragem. Era um ato de pura, para alguns talvez ousadia, para outros inconsequência, mas para ele era um ato de esperança, muita coragem envolvida. E ele se aproxima do Mestre. Não vai direto para não causar nenhum tipo de transtorno, ele se aproxima aos poucos. Já viu quando a gente está numa situação, quando os policiais estão acompanhando uma pessoa no sequestro, que está ameaçando outra? Os passos são calculados.
Já viu um felino, quando vai em busca da sua caça, os passos são calculados milimetricamente, cuidadosamente. Quando a gente tenta se aproximar de algo que a gente não tem certeza do que pode acontecer, nesse momento todo cuidado é pouco. E o leproso foi se aproximando de Jesus. Era um momento marcante para a vida dele. E naquele momento, ao se aproximar, segundo o texto, ele toma uma postura. Ele se ajoelha e ele roga a Deus. A oração desse leproso é impressionante, porque por diversas vezes a Bíblia ela cita, inclusive, um exemplo que eu vou dar do cego Bartimeu, quando Jesus passa por ele. É um ato de clamor, quase de desespero, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você já viu alguém em desespero fazer um pedido? Uma mãe rogando ao médico para que cuide de seu filho? Ou você para um ente querido? Ou uma oração para Deus numa situação trágica? Sabe, um ato de clamor, ele é um ato muito efusivo assim, da pessoa, muitas emoções, a ponto de a angústia ser tanta e às vezes até o desespero, que a questão é: por favor, faça por mim isso. Mas esse leproso não fez assim. Ele não estava desesperado. Nesse momento, ele diz: se quiseres, pode me purificar. Olha a fala desse homem. Ele estava em tremendo caos. Se tinha alguma esperança para ele, era Jesus, porque fora isso ele já estava condenado. Para as pessoas e para o seu mundo ele já estava morto. Talvez ele nem pudesse tocar mais Jesus como alguém normal, porque não tivesse mais alguns dos seus dedos. Mas na pior situação da vida dele, ele ainda olha para Jesus e faz um pedido e fala assim: Senhor, se você quiser, se for da sua vontade, o Senhor pode me curar. Eu acho impressionante esse pedido, essa oração, essa súplica, eu acho ela maravilhosa. Porque esse homem teve uma entrega assim absurda, completa. E o texto diz que Jesus ficou profundamente compadecido, e eu creio que a gente ficaria também. Embora as pessoas naquele tempo não ficavam, porque elas sabiam a gravidade da lepra. Mas Jesus ficou. Ele estendeu a mão. Olha que Jesus não apenas ficou compadecido, ele estende a mão e Jesus o toca. Eu imagino esse toque como um abraço. Sabe que Jesus tem poder para curar as pessoas. Estão lembrados do encontro de Jesus com o centurião? Aliás, o centurião foi até Jesus e Jesus falou assim: não, vamos lá, eu vou te acompanhar. Ele falou: não precisa. O Senhor tem muita coisa para fazer. A minha fé é suficiente para acreditar que quando chegar em casa, meu servo vai estar curado. Jesus pode curar à distância? Lógico que pode. Sem dúvidas nenhuma. Então, porque Jesus se aproxima, ele podia manter a distância e falar assim: você está curado, leproso, pode ir em paz. E aquele homem já ficaria feliz. Só que se Jesus fizesse isso, mais uma vez ia reforçar a ideia de que leprosos não têm vez no mundo. Eu posso até me aproximar de vocês, depois que você estiver curado, mas agora não. Então Jesus faz algo extraordinário. Jesus faz algo diferente. Ele se aproxima do leproso. Ele toca o leproso antes de curar o leproso. E como eu já disse, eu imagino esse toque como um abraço, não apenas um toque assim de, sabe, aquela reladinha assim, não, eu imagino um toque que traz carinho, cuidado. Jesus faz por aquele homem, antes de ele ser curado, algo incrível. Ele se importa com aquele homem. Ele torna a vida de um leproso digna. E olha que dignidade era algo que um leproso não tinha. Mas ele abraça, ele cuida, ele toca. E quando ele faz isso, Jesus então, depois de tocá-lo, olha para ele e diz: eu quero. O pedido tinha sido: se quiseres, o Senhor pode me purificar. E Jesus diz: eu quero. E quando Jesus diz eu quero, ele dá uma ordem, ele fala: fica limpo. Essa ordem é tamanha como foi a ordem de Jesus em meio à tempestade, dizendo para que a tempestade, o vento e o mar se acalmassem. Jesus manda: eu quero, fica limpo. O milagre acontece, o homem fica curado. A Bíblia ainda diz algumas coisas mais nessa história e você pode ler nos versos seguintes aí. Jesus então fez uma tremenda advertência para ele, dizendo: olha, não digas nada a ninguém.
Primeira coisa que você vai fazer, corre até o sacerdote, para que você mostre a sua purificação e para que ele determine que você está curado. Jesus não queria que o boato corresse antes de o homem chegasse até o templo, porque isso poderia talvez ainda levantar algum tipo de situação ruim e o sacerdote ter alguma razão para não dar o certificado de cura para aquele homem, de purificação. Então Jesus falou assim, olha, vá correndo ao sacerdote, mostre que você está curado, pegue o seu certificado de cura, recomece a sua vida, reconstrua os seus anos de vida perdidos aqui em meio à lepra. E o cuidado de Jesus, ele sabia, tinham muitas pessoas ali por perto, Jesus sabia que a conversa já ia se espalhar, mas o pedido era mais um cuidado para com o homem. Não era Jesus tendo medo, era tendo um cuidado a mais para com ele, com aquele agora ex-leproso. Agora estava curado. Eu imagino o homem saindo correndo. Mais uma vez eu vou perguntar, você já fez alguma corrida dessa assim? Já correu alguma vez desesperadamente, seja de um cachorro bravo ou no pasto, correndo de uma vaca brava, de um boi correndo atrás de você, ou algum outro animal, ou ainda de um tiroteio na cidade que de repente acontece? Eu não sei se você já correu, ou talvez em busca de uma medalha numa competição. Eu não sei quantas vezes na vida você já correu de forma entregue mesmo, de coração, de corpo e alma. Foi assim que esse homem correu até o templo. Encontrou o sacerdote. E lá ele recebe o seu certificado de purificado. Agora ele estava curado. Eu imagino ele apertando no peito esse certificado e voltando para casa, apresentando para os seus, abraçando a esposa, filhos, amigos e dizendo, eu estou curado. Foi algo extraordinário para aquele homem, ele teve a vida transformada e Jesus fez a diferença na vida dele. Só que fazer a diferença na vida daquele homem teve um preço. Sabe qual foi o preço? Como eu disse, muitas pessoas viram a cura que Jesus fez. Toda pessoa que tocava um leproso, ele era considerado imundo. E por ser considerado imundo, ele tinha que se afastar, porque ele passava a ser suspeito de lepra. Não significa que ele teria lepra, mas era um suspeito. Então ele deveria entrar em quarentena, que aliás, por sinal, é um termo muito conhecido dos nossos dias. Ele tinha que ficar 40 dias afastado. E a Bíblia diz, no versículo 45, mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, isso falando do leproso, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Veja o que Jesus fez. Jesus se afastou dos grandes centros, se afastou das cidades. Foi para lugares ermos por quê? Porque era Jesus cumprindo a quarentena. Era Jesus se afastando porque ele tinha se preocupado em cuidar de alguém. Ellen White diz no Desejado de Todas as Nações de que Jesus não tinha a intenção de cuidar e curar pessoas que apenas vinham até ele. Jesus se preocupava inclusive com aqueles que não vinham até ele. Jesus se preocupava com todas as pessoas. Por isso, eu queria que você imaginasse o quanto Jesus se doou por aquele homem. Ele abraçou quando para o povo não era necessário o abraço. Mas ele abraçou aquele homem para dizer, eu me importo com você, mesmo você tendo lepra. Jesus não curou para depois tocar. Ele tocou para depois curar. Ele abraçou para dizer, eu sim, tenho coragem, eu consigo, eu quero abraçar um leproso, porque para mim você é importante. E agora, depois desse abraço, depois desse toque, Jesus cura ele. Sabe qual é a grande lição que fica para hoje? E assim eu quero encerrar a nossa meditação de hoje aqui na Semana de Oração do Caleb. Nós precisamos aprender muito com o gesto de Jesus. Quantas são as pessoas que são ridicularizadas, excluídas da sociedade? Pessoas que a maioria se afasta. Condições de vida sociais que repelem a presença de outros. Muitos julgam. E assim, essas pessoas vivem na escória do mundo, no ermo da sociedade. Elas vivem afastadas, talvez muito solitárias, a vida sozinha porque não tem ninguém que olhe por elas, muito menos que alguém que as toque, que as abrace. Jesus, com essa atitude, ele mostra que nós, como cristãos e seguidores de Cristo e servos de Cristo, precisamos nos importar com as pessoas. Um toque nosso, um cuidado, um aproximar-se, um abraço pode fazer a diferença na vida de alguém. Esse abraço,
Antes mesmo de a pessoa ser curada ou salva, ou que tenha a vida transformada, esse abraço pode dizer muito, porque é um recado, sem sequer abrir a boca, dizendo: eu me importo com você, independente da sua situação. Se você conhece, sabe de alguém que tem tremenda dor no coração porque fez coisas erradas, acha até que não tem mais perdão para ela e Jesus não a perdoaria, essa é uma linda história para se contar. Jesus se importa com a gente na situação e nas circunstâncias em que nós estamos. Então, para você que está me ouvindo agora, eu preciso te dizer uma coisa com muita clareza. Não importa a sua situação de vida, Deus te ama mesmo assim e Ele seria capaz de te abraçar antes mesmo de causar uma transformação na sua vida. Se você não passa por isso, mas sabe de alguém ou lembrou de alguém, então você, como servo de Deus, precisa ir até essa pessoa e fazer o mesmo com ele. Cuide de pessoas. Se aproxime para salvar pessoas. Talvez o que nós mais precisamos nesse mundo seja uma dose de empatia, para sentir um pouco a dor do outro. E eu não estou dizendo agora, fazendo nenhum tipo de afirmação, que nesse tempo aqui do Covid você tem que ir lá abraçar e se aproximar. Não é nesse sentido, porque nesse caso alguns cuidados também ajudam a salvar. Mas você entendeu o recado de hoje. Você entendeu que muitas vezes pessoas nesse mundo se veem longe, sozinhas, porque são excluídas pela maioria e pelo mundo. Mas nós, como servos de Deus, podemos fazer a diferença. E um Caleb precisa deixar a sua marca onde ele for. Precisa fazer a diferença onde ele for, não importa se for fácil ou difícil. Aliás, Caleb geralmente é denominado aquele que faz as coisas mais difíceis. Se tem uma tarefa complicada, desafiadora para fazer, dê a ela um Caleb. Esse é o exemplo que nós temos desse grande personagem bíblico. Então você está sendo desafiado agora a literalmente abraçar alguém se essa pessoa precisar de você. E quando eu digo literalmente, eu estou dizendo de preocupação, de cuidado. Estou dizendo de você se importar, mesmo por pessoas que a maioria não se importa. Nós podemos fazer a diferença na vida de algumas pessoas. Nós podemos seguir os passos de Jesus. Nós podemos dar um pouco de dignidade, de cuidado, de atenção, de carinho. Fim do ano passado eu passei por uma das experiências mais lindas da minha vida, quando com um grupo de amigos nós fizemos uma ceia de Natal embaixo de um viaduto, para pessoas que vivem em situação de rua. Preparamos uma linda ceia, e quando eu digo linda, foi com o melhor possível. Talvez eu nunca tenha participado antes na minha vida de uma ceia tão chique, tão bonita, bacana. Você pode até, se você quiser saber, vai lá, procura no Instagram lá, um Natal para recordar. Você vai ver algumas fotos. Foi uma experiência fantástica. Mas não foi bacana por causa da beleza da ceia e das coisas que fizeram a decoração daquele lugar. É porque pessoas que talvez por mais um ano passariam um Natal sem receber um abraço, sem receber um cuidado, uma atenção, nesse dia eles não receberam só uma ceia, não se tratava de comida, tinha a ver com dignidade. Essas pessoas, elas precisavam de cuidado. E naquele dia nós fomos lá. Passamos alguns momentos juntos. Jantamos um ao lado do outro. Partilhamos juntos de um mesmo momento. Abraçamos e fomos abraçados. Choramos e tivemos nossas lágrimas sendo compartilhadas por um mesmo ideal, o amor, o cuidado ao próximo. Jesus espera isso da gente. Nós podemos fazer isso para cumprir a missão que Jesus nos confiou. Por isso, o dia que você cuidar de uma pessoa que tanto precisa, que está excluída da maioria aí das pessoas ou do mundo, olhe para ela, se aproxime, diga: eu sou Caleb, numa forma de falar: eu vou fazer o que talvez poucas pessoas fariam. Eu vou fazer como Jesus fez. Mesmo que isso seja necessário depois, uma atitude difícil como a que Jesus tomou de se afastar. Mas o que Jesus diz com isso? Que ele pagou o preço necessário para fazer o bem. Pague todo o preço necessário, todo o que for possível, mas ajude a salvar pessoas. Esse é o recado que eu tenho para você hoje. Me permita orar contigo nesse momento. Paizinho querido, nos dê a certeza de que estamos fazendo o nosso melhor, mas nos ajude a sermos Calebs de verdade ao fazer a diferença na vida das pessoas. Nos ajude a tocar as pessoas e, quando eu digo isso, nos ajude a amar as pessoas, ter um cuidado, atenção, um carinho por elas, dizendo: olha, eu posso fazer a diferença na sua vida, eu quero. Assim como Jesus te falou: eu quero, fica limpo. Nós podemos dizer: eu quero. E ao dizermos isso, nós estamos ajudando a salvar pessoas. Nós vamos pagar o preço necessário que for,
mas vamos cumprir a nossa missão. E por isso, Senhor, eu coloco cada um desses Calebs que agora estão nos ouvindo em teus braços. Oro por eles em nome de Jesus. Amém. Galerinha, um abraço para vocês, queridos irmãos. Saudade mais uma vez. Preciso dizer isso. Fiquem com Deus, que Deus abençoe e que Deus os proteja sempre. Foi uma honra estar por aqui. Um abraço, valeu mesmo. Tchau, tchau.